Não estar dependente do trabalho para sustentar as suas despesas é algo que, para algumas pessoas, parece quase utópico. Chama-se liberdade financeira e há cada vez mais pessoas a procurarem alcançá-la. No mais recente episódio do podcast Money Bar, falamos sobre se é possível atingir a liberdade financeira em Portugal. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. Hoje vamos falar de um tema muito interessante e que me é muito querido. E que leva a muitas dúvidas, algumas confusões, e remetendo aqui para a pergunta que dá origem ao título deste episódio, será então possível atingir a liberdade financeira em Portugal? E se este é um tema que lhe interessa, então aproveite já e inscreva-se na Masterclass Investir Agora. É online, é gratuita e a única coisa que tem de fazer para garantir o seu lugar é inscrever-se no link que vai encontrar na descrição deste episódio. É no dia 5 de setembro às 21 horas, por isso despache-se para não perder a oportunidade de entender por que razão investir é importante e que o momento atual requer uma estratégia. As condições de há um ano não são as mesmas de agora e perante este novo cenário, qual a melhor forma então de aplicar as poupanças? Como começar a investir? Por onde começar? Quais os erros a evitar? As respostas a estas e outras perguntas vão ser dadas na Masterclass Investir Agora no dia 5 de setembro. Se quer finalmente começar a pôr o dinheiro a trabalhar para si, e deseja rumar à liberdade financeira, então não falte no dia 5 de setembro às 21 horas à Masterclass Investir Agora. Clique no link que está na descrição deste episódio e inscreva-se. Ora, aqui relativamente ao nosso episódio, primeiro é importante entender o conceito de liberdade financeira. E aqui vamos simplificar e tomar como liberdade financeira o conceito de ter rendimentos não dependentes do trabalho ativo e ter rendimentos suficientes para cobrir todas as suas despesas. Isto significa que não precisa mais de trocar o seu tempo por dinheiro trabalhando em um emprego tradicional. A verdade é que não existe a maneira certa de alcançar a liberdade financeira. Existem vários caminhos possíveis, mas uma vez alcançada, estará livre para viver a sua vida nos seus próprios termos. E este ponto para mim aqui é muito importante. Aliás, como refiro no meu livro Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, que se ainda não leu, aconselho vivamente a fazê-lo, eu acredito na liberdade financeira como escolha. Para mim, fazer o que se quer, quando se quer e apenas com quem nos faz feliz é a maior forma de liberdade. E a liberdade financeira permite-nos isto mesmo. Ainda assim, e obviamente entendendo que há pontos diferentes de valorização de liberdade, até porque cada um valoriza coisas diferentes, vamos pegar num conceito que tem vindo a atrair cada vez mais pessoas em Portugal. Inclusivamente, tem despertado cada vez mais pessoas para este conceito de liberdade ou independência financeira, conforme a designação que cada um assume para si. Falamos do FIRE. FIRE, que é uma sigla para definir Financial Independence Retire Early, ou seja, independência financeira e reforma antecipada, e designa um movimento cujo objetivo é obter a independência financeira ou a reforma antecipada antes da idade convencional, que em Portugal é aos 65 anos e por volta dos 6 meses. Este conceito assenta basicamente na ideia de poupar e investir entre os 20 e os 40 anos, mais ou menos, de forma a obter rendimentos suficientes para, a partir desta altura, poder parar de trabalhar. Mas, havendo este conceito de reforma antecipada, basicamente tudo aquilo que seja antes da idade convencional da reforma
é considerado esta reforma antecipada. Ainda assim, o objetivo de grande parte dos adeptos deste movimento do FIRE não é tanta a ideia de reformar-se mais cedo para passar as décadas seguintes em casa sem fazer nada, mas sim conquistar a independência financeira para largar empregos estressantes ou incertos, ou então ter a hipótese de investir em outras vertentes da vida, noutros sonhos, ou mesmo escolher um rumo diferente sem ter a pressão devido a preocupações financeiras. O movimento FIRE surgiu por volta dos anos 2000 e tem vindo a adquirir então cada vez mais simpatizantes um pouco por todo o mundo, e em Portugal mais recentemente tem vindo então a atrair cada vez mais pessoas para este movimento de independência ou liberdade financeira. Para calcular o ponto FIRE, ou seja, qual é que é o montante, não é? É necessário quantificar o objetivo que pretende alcançar, ou seja, qual é que é o valor, digamos que, de riqueza pretendido. Para isso, existe uma fórmula utilizada por muitos seguidores do FIRE, que é a regra dos 4%. Esta regra resultou de um estudo de 3 professores da Universidade de Trinity, no Texas, nos Estados Unidos, tendo como objetivo determinar a percentagem de património líquido que pode ser gasta de forma sustentável numa reforma tradicional, assegurando que não existe o risco de ficar sem capital. Para calcular esta percentagem, como é que se faz? Pega-se no total das despesas despesas fixas anuais e multiplica-se por 25. Portanto, vamos partir aqui de um exemplo de 1000 euros para ser mais fácil fazer as contas, mas vocês podem fazer com o valor que entenderem. Então, por exemplo, 1000 euros por mês, estamos a falar de 12.000 euros anuais, 12.000 euros vezes 25 igual a 300.000 euros. Significa que no momento em que uma pessoa com este nível de despesas tiver 300.000 euros investidos, que retirando 4%, ou seja, os 12.000 euros ao ano, significa que está a gerar passivamente os 1000 euros por mês para este exemplo apresentado. Ora, apesar de existir esta fórmula, existem também muitas críticas a esta fórmula. As vossas críticas deste estudo ou desta regra dos 4% e que é muito utilizada pelo movimento FIRE, afirmam que é pouco realista a sua fórmula porque não contempla corretamente a inflação, nem as crises financeiras ou quedas abruptas nos mercados, e para estes críticos existem dúvidas que possa ser sustentável e, portanto, que põe em risco a futura subsistência dos adeptos do FIRE. Seja seguindo este cálculo, esta fórmula ou outra, e sim, eu defendo outra, a verdade é que é importante determinar o seu número, e era aqui que eu queria chegar. Vamos tomar, por exemplo, o seu próprio salário. O seu próprio salário, ou seja, está a ouvir, você sabe o seu salário. Se atualmente o seu salário é suficiente para o seu estilo de vida, significa que no dia em que tiver investimentos que gerem esse montante, então significa que é financeiramente livre. E se parte do zero, tem de ter em mente que há 5 etapas fundamentais, pela ordem que eu vou indicar, caso a liberdade financeira seja um objetivo. E eu vou elencar aquelas que são, para mim, as 5 etapas fundamentais. Primeiro de tudo, aumentar a sua literacia financeira. E porquê é que isto é tão importante para alcançar a liberdade financeira? Porque só com conhecimento é que nós vamos conseguir definir o caminho e atingir esse objetivo. Aqui dentro da literacia financeira nós depois podemos abarcar os conhecimentos que sejam necessários para o caminho que a gente escolher. Que caminho é que nós vamos escolher? Vamos escolher optar pelos mercados financeiros? Vamos escolher optar pelo imobiliário? Comprar, arrendar casas? Vamos escolher investir em negócios? Vou entrar em sociedade com um amigo? Vou investir num negócio? Vou criar o meu próprio negócio? Vou optar por que caminho? Seja qual for o caminho, existem muitos, para eu rumar à minha liberdade financeira,
é necessário conhecer as regras do jogo, porque se eu resolvo investir em imobiliário, convém eu entender sobre o mercado imobiliário. Se eu quero colocar o meu dinheiro em ações, em fundos de investimento, em PPRs, fazer crescer o meu capital, eu não preciso ser um analista financeiro, mas preciso entender, conseguir comparar quais é que são os melhores produtos para mim. Daí que aumentar a literacia financeira seja fundamental. Daí que eu lhe deixo um convite mesmo para que venha a fazer parte da Masterclass Investir agora no dia 5 de setembro às 21 horas, que é 100% online, 100% gratuito, e que a única coisa que tem que fazer é clicar no link que está na descrição. É um primeiro passo para aumentar a sua literacia financeira. Portanto, este é o primeiro patamar, a primeira etapa, aumentar a literacia financeira. Segundo ponto fundamental, reconfigurar o seu mindset, a sua mentalidade. Nós podemos partir de um ponto até baixo, mas para nós conseguirmos atingir um determinado objetivo, nós temos que mudar completamente a nossa mentalidade. Se eu quero aumentar os meus conhecimentos numa determinada área, se eu quero tornar-me uma pessoa de negócios, e eu hoje em dia não tenho nada relacionado com esta área, eu tenho que adquirir um conjunto de ferramentas, de comportamentos para conseguir trilhar o meu caminho rumo a esse objetivo. Este é um ponto fundamental. No dia em que nós entendermos que tudo aquilo que fazemos advém do nosso comportamento e que o nosso comportamento advém daquilo que nós pensamos, nós percebemos que a chave começa na nossa cabeça. Em mudar entre aquilo que isto acontece-me porque é assim e eu conformo, ou, ok, temos esta situação económica, tenho este cenário e eu quero ir do ponto A para o ponto B. O que é que eu tenho que fazer? Quem é que eu tenho de me tornar? Que competências é que eu tenho de adquirir para chegar ao ponto B? Normalmente nós andamos tanto aqui um bocadinho no rem-rem que não temos nem tempo, nem ninguém nos ensina a pensar. Às vezes não temos as ferramentas. Mas cabe-nos a nós decidir, ok, então é este o caminho que eu quero ir. Ainda não sei muito bem como é que é o caminho, mas quem é que é, então, a melhor pessoa para me ajudar? Quem é que são os mentores que me podem ajudar a trilhar este caminho? E às vezes, se nós não temos o ambiente necessário para chegar ao ponto B, então onde e com quem é que eu tenho de estar para conseguir, com um novo ambiente, mudar também a minha mentalidade? Nós às vezes é muito difícil pensarmos em tornar-nos em algo quando nascemos numa realidade completamente diferente. Mas temos vários casos de pessoas que saíram da mesma condição, ou às vezes pior do que nós, e conseguiram. Em vez de olhar para aquelas pessoas com o sentido de deve ter sido um atalho, deve ter sido isto, questionem-se e procurem modelar. O que é que aquela pessoa fez que lhe permitiu sair de uma condição idêntica à minha, ou pior, e conseguir atingir aquele tal feito? Leiam biografias das pessoas, compreendam a sua mentalidade. Isto vai ajudar também a modelar a vossa mentalidade. Terceiro ponto, que acaba por estar quase terceira etapa, elas estão todas interligadas, mas eu gosto desta ordem, eu própria implementei esta ordem na minha própria vida. Adotar novos hábitos. Adotar novos hábitos é a etapa seguinte, ou seja, se eu de repente quero atingir a liberdade financeira, mesmo que eu tenha um emprego tradicional, eu até gosto do movimento FIRE, isto faz-me sentido, eu não quero começar o meu próprio negócio, não me sinto confortável com isto, portanto quero aumentar os meus níveis de poupança e quero poupar e quero investir em alguns instrumentos. Muito bem, então eu tenho que adotar novos hábitos na minha vida para conseguir poupar mais. E que hábitos são esses? São hábitos em que eu de repente vou se calhar almoçar menos fora, vou procurar gastar menos dinheiro em determinado sítio, porque o meu objetivo é claro, eu estou a fazer agora este sacrifício nesta fase da minha vida para conseguir um objetivo lá à frente. Ou seja, isto tem
um propósito e adotar novos hábitos do ponto de vista de as pessoas também, lá está, as pessoas com quem eu estou, a forma como eu consumo, a forma como eu poupo, a forma como eu invisto. Portanto, mudar os hábitos vai ajudar também a criar um ambiente e a trazer resultados completamente diferentes se a liberdade financeira, ou seja, ter sempre aqui em mente que é, eu pretendo atingir aquele montante que me vai dar liberdade. E se eu for à camada entender porque é que eu quero a liberdade financeira, quero mais tempo para estar com a minha família, quero avançar com aquele projeto, quero ter mais tempo para mim, para que é que eu quero essa liberdade, não é? E adotar estes novos hábitos vai iniciar aqui esta construção da pessoa que eu tenho que me tornar para acelerar aqui o processo de chegada ao meu objetivo. Quarta etapa fundamental, aumentar a capacidade de poupança. Aumentar a capacidade de poupança. E como é que eu aumento a minha capacidade de poupança? Existem essencialmente 3 formas de eu conseguir poupar mais. Uma, porque estamos a falar que a poupança é a diferença entre as receitas e as despesas, é o rendimento disponível. Portanto, eu tenho as minhas receitas, eu tenho as minhas despesas. Normalmente, sempre falamos em poupar mais, nós pensamos quase sempre em cortar as despesas. Portanto, eu vou ser mais eficiente. O que é que eu vou conseguir ao mudar novos hábitos? Posso conseguir ser mais eficiente, vou procurar eficiência financeira, ou seja, vou reduzir, vou cortar, vou ajustar do lado da despesa. Ou eu corto a despesa, ou eu aumento a receita, como eu reconfigurei o meu mindset, como eu aumentei a minha literacia financeira, eu vou encontrar formas de conseguir fazer mais dinheiro e, portanto, eu vou conseguir aumentar a minha poupança. Ou eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, resumindo, eu ou vou cortar e vou baixar as minhas despesas para conseguir poupar mais, ou eu reduzo as minhas despesas, ou eu aumento as minhas receitas, ou eu faço as duas coisas. Ora, imaginando que aumentei a minha literacia financeira, reconfigurei o meu mindset, tenho novos hábitos, eu estou a conseguir aumentar a minha capacidade de poupança. Portanto, eu expandi as minhas opções. Por isso é que eu considero que é tão importante também ler. Por isso é que eu considero tão importante estudar. É das coisas que me dá mais prazer a estudar. Adoro aprender, adoro conhecer novas coisas, mesmo que não sejam da área financeira. Eu adoro a área financeira. Há mais de 18 anos estou dedicada à área financeira, mas muitas vezes eu até, quando preciso expandir a minha cabeça, vou para áreas completamente diferentes e retiro ideias de outras áreas porque expandi a minha mente. Quinta etapa fundamental, investir de forma consistente. Portanto, se eu quero atingir a minha liberdade financeira, eu tenho de investir. Investir de forma consistente. Não é à toa que eu digo, não é só investir, é investir de forma consistente. Portanto, com estas 5 etapas são fundamentais para que mesmo que eu comece de um ponto em que, ok, eu tomei consciência agora, o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso fazer para atingir este número, que eu agora tenho este número em mente e este é o montante para o qual eu vou organizar toda a minha vida para conseguir atingir este objetivo. E eu gostava de deixar também aqui uma nota, porque agora o FIRE está assim muito na moda, para quem conhece, não é? Para quem conhece, seja como um movimento, seja como um conceito. Mas a verdade é que viver dos rendimentos não é coisa nova, amigos. Aliás, até na Bíblia já vem retratados viver da terra, viver dos rendimentos, já vem retratado. Isto é do tempo da outra senhora. Há muitas pessoas que não se intitulam pessoas do movimento ou que, eu já atingi o FIRE, porque, para começar, nem sequer sabem o que isso é, mas que são financeiramente livres. Quer porque vivem de dividendos, quer porque vivem de rendas de imóveis, porque são sócios de negócios que investiram. Viver dos rendimentos é algo que existe há anos. E se calhar, se pensar bem e olhar à volta, até pode conhecer casos assim. Não é o FIRE na designação do movimento, isto não é sobre o FIRE, nem este episódio é sobre o FIRE especificamente, mas é sobre liberdade financeira. E é isso que interessa. E é importante que entenda, volto a dizer, que não existe apenas um caminho, não há certo ou errado. Existe aquilo que funciona para si.
Como eu sempre digo, as finanças são pessoais e personalizadas. Isto é sobre liberdade financeira. Atingir a liberdade financeira é um objetivo e é possível de atingir desde que esteja disposto a comprometer-se com um plano bem estruturado, a trabalhar para isso e que tenha uma estratégia. Mas primeiro de tudo, invista e aumenta a sua literacia financeira. Esse é o primeiro passo. Já sabe que pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, no nosso Facebook, Instagram, LinkedIn, cujos links também vai encontrar na descrição. Não se esqueça de juntar ao nosso grupo no Telegram e subscrever também a newsletter. Mais uma vez, também não se esqueça de subscrever o podcast através da plataforma que estiver a ouvir. E se gostou do conteúdo e acha que vai ser útil a outras pessoas, partilhe. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go. 100 million.